Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Estudo adicional, sexta-feira, 9 de agosto. É um estudo adicional, não é um resumo, ou seja, aqui tem passagens do livro O Desejado de Todas as Nações, nas páginas 311 a 314, no capítulo Tradições Fatais, 315 a 319, Barreiras Demolidas, e O Verdadeiro Sinal, na página 320 a 325, ou seja, são 14 a 15 páginas, né, para se ler no dia de hoje. E nesses textos tem um alerta, né? Tem um alerta porque muitas vezes nós podemos cair no pecado oculto de exaltar o nosso próprio eu, né? Exaltar a si mesmo e o desejo da aprovação humana. O diabo, ele age de todas as formas, ele é o gênio do mal. E é muito fácil escolher o caminho mais fácil do que aquele que nos é designado por Deus. E muitas vezes nos leva, ou na maioria das vezes nos leva, a substituir os preceitos divinos por tradições e teorias humanas. Nisso Cristo adverte. Mateus 16, verso 6. Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. A religião de Cristo é a própria sinceridade, ou seja, é o zelo pela glória de Deus que é motivado e implantado pelo Espírito Santo. E unicamente a eficaz operação do Espírito Santo pode implantar esse motivo. Somente o poder de Deus pode expulsar de nós o egoísmo e a hipocrisia. No entanto, é necessário que nós desejemos isso, né, e dermos lugar ao Espírito Santo. E não sejamos como foram os escribas, fariseus da época de Cristo, né, que fecharam os olhos e taparam os ouvidos para não ouvir a verdade. No livro Desejado de Todas as Nações, falando exatamente sobre tradições fatais, temos alguns relatos interessantes, né? Eles, por exemplo, eles se queixaram ali na questão do comer sem lavar as mãos, porque foi desconsiderada por Jesus os preceitos tradicionais, né, que na realidade sobrecarregava a lei de Deus, né? Dava-se, e aqui diz também, né, que supostamente eles se destinavam a preservar a observância dos mandamentos, ou seja, aqueles preceitos, que as tradições supostamente era para preservar a observância dos mandamentos. Mas porém, né, eles eram considerados mais sagrados do que a própria lei. Por exemplo, quando em choque com os mandamentos dados no Sinai, dava-se preferência aos preceitos rabínicos, assim como é hoje no catolicismo. Eles ensinam que a tradição, a igreja, está acima da Bíblia. E quando é confrontado um ou outro, eles ficam com a tradição ao invés de Bíblia. No caso dos rabinos aqui, dos fariseus, a negligência das formalidades observadas antes de comer era considerado um pecado hediondo que devia ser punido tanto neste mundo quanto no futuro, e julgava-se também uma virtude destruir o transgressor. Veja, onde é que tem isso na Bíblia, né? E como a gente bem viu, né, essa tradição ela se opunha ao mandamento de Deus, as tradições que eles criaram, né, as regras, porque, por exemplo, eles deixavam de ajudar ao necessitado se porventura eles dissessem que aquilo que eles tinham, né, era corban. As regras sobre purificação eram inúmeras, né? A vida inteira não era suficiente para aprender todas elas. E as pessoas viviam em constante luta contra a contaminação cerimonial exigidas, né, dos rabinos, esses preceitos, onde havia uma interminável série de limpezas e purificações. E é isso que Satanás faz.
ele desperta seus agentes para disputarem sobre qualquer ponto de pouca importância, né? Assim ele procura desviar a atenção do verdadeiro assunto. No tocante às questões mais importantes para nós, devemos pensar ou nos perguntar, nos avaliar: creio eu com salvadora fé no Filho de Deus? Minha vida está em harmonia com a lei divina? É nisso que devemos realmente nos preocupar. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. 1 João, verso 2 e verso 3. Perceba também que Jesus, ele não tentou justificar os seus discípulos, nem a si mesmo, né? Antes ele fez questão de pronunciar a lei de Moisés, né? Honra teu pai e tua mãe, quem maldizer seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe aquilo que podereis aproveitar de minha corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, né? Então veja, deixava-se o mandamento de Deus de lado por conta de uma tradição antibíblica. Infelizmente, a substituição dos preceitos de Deus pelos dos homens ainda não cessou. Mesmo entre os cristãos existem instituições e costumes que não têm melhor fundamento que as tradições dos pais da igreja. Essas instituições baseadas em autoridade meramente humana têm substituído as que foram estabelecidas por Deus. As pessoas se apegam às suas tradições e reverenciam seus costumes, nutrindo ódio contra os que procuram mostrar-lhes que estão em erro, né? Como porventura a questão dos mandamentos de Deus na guarda do sábado. Porém, nós não devemos nos espantar com isso, quando somos chamados, por exemplo, de seita, porque assim foi Jesus também insultado e os discípulos por mostrarem a verdade. E sobre o povo remanescente de Deus está escrito: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Também ele diz, né, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Em vez da autoridade dos chamados pais da igreja, Deus nos pede para aceitar a palavra do Pai Eterno, o Senhor do céu e da terra. Somente nela se encontra a verdade, sem mistura de erro, como disse Davi. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo teus preceitos. Aleluia. Salmo 119, versos 99 e verso 100. Portanto, também prestemos atenção à advertência contida nas palavras de Cristo, lá quando ele adverte os fariseus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O domingo é um preceito humano. Não tem base bíblica para a guarda do domingo. E, portanto, o apelo feito a você é que se firme na palavra de Deus, estude a palavra de Deus e faça parte do povo que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé de Jesus, que serão aqueles que irão vencer a besta e a sua imagem. Apocalipse 14, verso 12. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia na preparação para que você possa já, no pôr do sol, já estar, pelo menos, né, já estar tomado banho, já está bem antes do pôr do sol, na verdade, umas meia hora, 20 minutos, ou quem sabe 10 minutos já, louvando ao Senhor quando o sábado chegar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e ore por mim para que eu possa fazer também o pôr do sol hoje, ao vivo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.